todos bem-vindos ao Pode Ser. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Pode Ser, uma iniciativa da FAZ, diretamente aqui do estúdio Boa Produções. E aqui no Pode Ser a gente vai trazer assuntos relacionados à área da saúde, gestão, de forma simples e sem complicação. E para celebrar esse mês do Dia das Mulheres e esse episódio inaugural, a gente está com uma convidada muito especial, né, Mariana? Com certeza, Renan. Hoje a gente recebe uma convidada maravilhosa, advogada, mãe, uma gestora de carreira sólida na área da saúde e em outras áreas também. Temos o prazer de estar aqui hoje junto com ela para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Stael Riane, obrigada por estar aqui. Conta pra gente um pouquinho de tudo isso, da sua vivência, pra gente se conhecer um pouquinho mais. Mariana, Renan, na verdade, essa trajetória, eu falo que é uma trajetória muito vitoriosa. Já ocupei diversos cargos. Hoje, estou na FAZ como diretora de operações, tendo o prazer e o privilégio de estar em várias unidades que nós hoje operamos, gerenciamos hoje unidades hospitalares, unidades pré-hospitalares, projetos como Cegonha Carioca. Enfim, a gente hoje consegue, através do nosso esforço, através do nosso cuidado, prestar um serviço melhor à população carioca e até de Niterói e Maricá, que é onde também temos projetos. E os nossos projetos são projetos exitosos, porque também boa parte de nós somos mulheres. Nada contra, Renan, mas hoje somos a maioria mulheres nos cargos de gestão. Isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Eu, logicamente, consigo corroborar 100% com isso. Stael, mas você é advogada de formação, como é que você entrou nesse mundo da gestão? Eu sou advogada. Logo que eu terminei o curso de Direito, eu assumi já um cargo de chefia. Um cargo como inspetora regional do Ministério da Justiça em Minas. Daí, então, eu acabei indo para a Agência Nacional de Saúde, que era uma agência reguladora que estava, na época, regulamentando os planos de saúde no Brasil. E aí fui, então, para a saúde pública, onde me apaixonei. Aí fui para a Prefeitura do Rio de Janeiro, fiquei como gerente de demandas institucionais, depois a coordenadora de demandas institucionais, e agora estou como diretora de operações. E ainda nesse ínterim, fui vice-presidente da Rio Saúde, que também é uma empresa pública que gere saúde no município do Rio de Janeiro. Uma trajetória bem grande, robusta e sólida, né? Agora eu queria saber, Stael, a gente como mulher, casamento, filho, família e toda essa trajetória, como é que foi dar conta disso tudo, de dividir o seu tempo? Nós mulheres não temos esse problema. A gente é multi, a gente dá conta de várias tarefas ao mesmo tempo. A gente já nasceu para isso. Então, assim, diferentemente do homem que pensa muito mono, nós não. A gente consegue atender telefone, varrer o chão, pegar menino. Ou seja, a gente dá conta de fazer isso. É um malabarismo, mas que a gente, acho que já tem essa condição de DNA para dar conta de tantas multitarefas. E hoje, o profissional precisa ser multitarefas. Não só a mulher, mas também os homens. Na verdade, nós precisamos de profissionais multitarefas. Aqueles profissionais que vão estar em todas. Então, hoje a gente precisa realmente conhecer, investir, capacitar, para que a gente possa dar conta de todos os desafios, sobretudo na gestão, que não falta desafio. Está, verdade. Na gestão, eu acho que um dos maiores desafios é a gestão de pessoas, né? Sim. É o que toma mais tempo, né? É a maior parte do nosso conflito hoje, tomando tempo de dirimir conflitos interpessoais, de tentar capacitar pessoas, temos na área da saúde, por exemplo, o absenteísmo, né? É claro que as pessoas hoje têm uma dificuldade de mobilidade na cidade, então já chegam muitas vezes no trabalho cansados, então, ou seja, o rendimento também, o desempenho não é o melhor. Então, assim, investir neste profissional é certeza de resultado positivo. Até porque a gente tem que estar com uma equipe motivada, o que não é fácil. Manter uma equipe motivada o tempo todo, tentando fazer entregas e até com as cobranças que são necessárias e lidando com os problemas
da saúde, né? Porque as pessoas que nos procuram, elas não estão bem. Elas estão precisando de nós. E muitas vezes nós não estamos também 100% preparados para lidar. É. Né? A gente tem os nossos problemas, a gente tem também nossas dificuldades. Sim. Então, ou seja, manter equipe versus resultado é uma tarefa Deve ser muito muito difícil. difícil, né? Mas a gente consegue na medida que a gente, primeiro, a gente não pode tomar decisões centralizadas, achar que a gente dá conta de fazer tudo. A gente precisa ter uma equipe, a gente precisa confiar, a gente precisa delegar funções até para que a gente possa dar conta de atender a este resultado final, que é uma boa assistência ao nosso paciente. Então, a gente não é mais, e nem se pode mais, ter aquelas chefias, né? Então, Aquele não é modelo liderança. antigo, né? De chefia, onde aquilo é muito engessado, muito centralizado. Exatamente. Gente, não é mais ser chefe, né? Você é gestor. E a liderança, ela é diferente. A liderança, ela é nata, muitas vezes, ou ela pode ser, inclusive, capacitada. Você pode desenvolver líderes, você pode desenvolver gestores. Mas é claro que tem características pessoais que muitas vezes se sobrepõem ao cargo. Tem muitas pessoas que não têm cargo, mas que exercem uma liderança sobre o grupo. Porque as pessoas a procuram como referência, como inspiração. Então, necessariamente, ou não necessariamente, ela é uma chefe. Você não precisa estar ocupando um cargo de gestão para ser gestor. Não. Então, a gestão, ela permeia todos nós. Então, até porque cada um de nós tem a gestão, seja de um pequeno ou seja de um grande processo de trabalho. Então, é importante entender que só juntos a gente pode construir, a gente tem que ter time. E a gente tem que saber que a gente tem que se cercar de pessoas que muitas vezes sabem mais do que a gente. Até para a gente ter conforto, para sair, muitas vezes ter as férias. Até adoece. Isso é verdade. Você adoece. Ninguém é máquina, né? Exatamente, não tem como. Então, a gente precisa ter bons braços. E sem ter medo desses braços, né? Por isso que eu falo, eu gosto de me aliar a pessoas que me inspiram. Pessoas que eu vejo que podem entregar muito mais do que eu, às vezes. Porque isso é importante a gente ter ao nosso lado. E essas pessoas têm que ter uma relação de confiança. Stael, você tem uma vasta experiência na gestão pública. A gestão pública, ela pode ser tradicionalmente, hereditariamente, muito masculina. Sim. Como é que foi essa sua entrada na gestão pública, começando ocupando um cargo e sendo mulher? Hoje ainda é um desafio muito grande para nós, mulheres, ocuparmos cargos públicos, sobretudo cargos estratégicos, né? Porque muitas vezes não é permitido ser secretárias, né? Serem assessoras, mas o cargo de chefia, cargo de liderança, cargo estratégico, sempre foi muito difícil da gente obter. Mas a administração pública e também na administração privada, o que tem que prevalecer é a meritocracia, é a condição da pessoa de exercer aquele cargo. Não por gênero. Não podemos falar assim, homem melhor que mulher, não. É uma condição pessoal, né? Você tem ou você não tem qualificação para exercer aquela função, independente se homem ou mulher. Mas eu ainda acho que a gente precisa estimular hoje a administração pública e também a administração privada a ocupação de cargos por mulheres. A cota, por exemplo, as cotas raciais, por exemplo, elas vieram para que houvesse uma equiparação de direitos. Então, da mesma forma, são as mulheres hoje que não ocupam cargos. Então, é preciso restabelecer o direito de igualdade entre homens e mulheres. Então, isso se faz com estratégias como cotas, por exemplo. Perfeito. Uma pergunta bem dinâmica. Na questão feminina, né? Lidar muito com homens e tal. Então, tem aquela questão de autoridade. A gente muitas vezes é vista diferente. Nossa, mas uma mulher está me dando ordem. Sempre rola, algumas vezes, umas questões assim. Queria saber, já aconteceu? Como aconteceu? Contar algum caso para a gente diferente disso? Algo que você precisou se impor de uma forma diferente por ser mulher, né?
dessas situações que acabam ocorrendo? A gente se cobra muito mais por ser mulher, porque realmente paira uma desconfiança sobre a nossa qualificação técnica para exercício de uma determinada função. Isso é evidente. Então, hoje, a gente muitas vezes tem que trabalhar mais, tem que se dedicar mais, tem que se capacitar mais para poder não ser invisível dentro das instituições ou não sofrer abusos, assédios, que isso é muito ainda comum, infelizmente. Então, eu já sofri assédio. Isso foi, para mim, determinante até para mudar. Acho que virou minha chave. Tornei uma pessoa mais forte a partir daquele momento. Não foi nada agradável, porque não é. Você ser humilhada muitas vezes, assediada, ser questionada quanto à sua integridade, quanto à sua condição ou com a sua capacidade. Isso realmente nos abate. Mas é preciso que a gente ganhe força para que naquele momento, e eu no dia me senti extremamente vulnerável, pela primeira vez me senti bem vulnerável, mas eu consegui me manter firme. É claro que depois a gente desaba. E depois a gente faz a reflexão necessária, que a gente precisa passar por isso, mas a gente não pode deixar que isso nos paralise. O medo não pode nos paralisar. E a vontade de fazer diferente é que tem que prevalecer. Então, assim, eu tenho uma capacidade laborativa muito grande. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto da minha rotina. Então, eu quero ocupar lugares. E eu gosto de ser mulher. Então, assim, essas coisas foram determinantes para me formar como gestora que hoje eu sou. Hoje você ocupa vários cargos, na verdade, né? Você é mãe, você é mulher, você é esposa, você é gestora. Como você consegue conciliar tudo isso? Na verdade, você concilia na medida que você tem seus compromissos. Você se cobra, é claro. Muitas vezes a mulher é cobrada, né? Por conta dessa questão da família. Mas olha, é isso que eu tô te falando. Como a gente é multi, a gente consegue dar conta. Por mais que tenham dificuldades, por mais que tenham cobranças, mas a gente sabe equilibrar esses pratos no final. Para o homem, muitas vezes, é incompreensível. Mas para nós, eu acho que é até muito mais tranquilo do que se imagina ser. O que não pode ter é esse tipo de cobrança. Achar que a mulher... olha, como é que é cuidar da família e cuidar do trabalho. Como todo homem faz. Mas as mulheres também fazem. Então, a gente é matriarca da nossa casa, a gente também é chefe no local de trabalho e a gente é mulher com todas as nossas feminilidades, que, né, vestir bem, se arrumar. Isso faz parte da mulher, muitas vezes, e isso não nos impede, né? Pelo contrário, eu acho que essa característica nossa nos fortalece e nos diferencia. Com certeza. Já rotulada como rígida demais, emocional demais, algo do gênero? Não, sincera demais. Esse é meu rótulo. Esse é meu rótulo, Sabemos bem. E, na verdade, eu não me prendia muito em signos, e agora eu tô vendo que eu sou Mariana, de fato, nata, né? Assim, sabe? Eu tenho todas as características de uma Mariana. Mas eu falo que eu não perco tempo. Eu só falo com as pessoas que querem mudar. Eu invisto nas pessoas que querem mudar. Então, muitas vezes, quando eu chamo atenção, quando eu quero falar, eu faço uma crítica, e essa crítica muitas vezes dói, né? Porque eu não meço palavras muitas vezes para dizer, mas no sentido de tentar melhorar a pessoa. Sim. De fazer um resgate, fazer um alerta. Porque, na verdade, eu quero bem. Porque se não quisesse bem, eu não perderia tempo. Sim. Concordo. Isso é muito importante. Estael, a gestão hospitalar, ela exige diversos desafios, né? Você sempre foi gestora pública, mas é a primeira vez que você trabalha de frente na gestão hospitalar. Como é que é essa experiência lidando direto? A experiência pública, eu acho que foi uma grande oportunidade que eu tive de me desenvolver. Então, porque o setor público, ele lida com muitas limitações, com muitas restrições. Então, o gestor ele tem que ser muito criativo para lidar com as adversidades, né, com a falta de recursos. Então, isso te fortalece bastante para os desafios que agora eu estou assumindo à frente de uma organização social, né, como diretora de operações
dessas unidades de saúde. Hoje são 7 unidades de saúde que eu gerencio mais de perto. Então, o que ocorre? Essa estrutura administrativa, formal, que muitas vezes é complexa, ela me deu essa condição de hoje exercer com mais tranquilidade na atividade privada. Mas não que sejam diferentes do ponto de vista de resultados. Porque todos nós que estamos na saúde, a gente só quer um resultado que é um bom desfecho para o paciente, né? De dar um melhor atendimento. Mas as formas e os meios são bem diferentes. Hoje, por exemplo, com a OS, a gente tem uma flexibilidade administrativa que não existe na administração direta. Né? A administração direta tem suas dificuldades, amorosidade. Então, isso já faz parte. Já na administração de OS, por mais que a gente não seja totalmente privado, a gente hoje tem que obedecer minimamente o manual de compras, mas ainda assim é muito facilitado. Então, a gente consegue entregar mais e muitas vezes por menos. Então, a gente tem um grau de eficiência muito grande. Estael, e é bom a gente destacar, a organização social, ela depende exclusivamente dos repasses que vêm da prefeitura, dos repasses públicos? Como é que é essa questão? As organizações sociais, elas são parceiros importantes hoje para a administração pública, porque é através dela que ela consegue hoje estar tão capilar, ou seja, e estar em todas essas unidades, dando uma celeridade aos processos de contratação, melhorando o resultado, né? E ainda incorporando novas tecnologias. Então, hoje, é só com elas que a gente consegue efetivamente dar esse ganho, esse salto de qualidade na saúde pública. E até mesmo acelerar muito dos processos, né, que já existem, porque entrando na organização, então, assim como alguns projetos, como Miróticos e tudo, a gente consegue facilitar, muitas vezes, o andamento de alguns processos que já existem dentro da administração e das organizações, das unidades, né, Sim, digamos é uma parceria. assim, né? Então, a parceria são dois querendo um resultado. Então, tende a dar certo quando há esse entrosamento efetivo entre a administração pública e o agente parceiro. Então, hoje nós temos termo de colaboração e nós temos gestão plena. Então, todos dois hoje, eles entregam resultados perceptíveis. A gente hoje tem o Serre Leblon, que hoje é a nossa vitrine, né? É o nosso... você vê, nós estamos fazendo... Foi a inspiração do podcast. É o podcast. É uma unidade inovadora. Nós temos lá um projeto que não tem papel, né? Praticamente todos os nossos processos são automatizados. Então, ou seja, o SER é inovador. Como também, por exemplo, o Hospital Oceânico em Niterói, que também é muito inovador. Traz lá o fast track, a pessoa sai já com seus exames, agendamento, tudo em menos de 2 horas. Então, essa eficiência, que é muito nata do setor privado, agora está no público. E a gente consegue fazer uma entrega muito superior. Então, eu acredito nessa parceria. Desvios de conduta, problemas, a gente tem em qualquer lugar, seja ele no ambiente público, seja ele no ambiente privado. Mas eu acredito na parceria entre as instituições do terceiro setor e a administração pública direta. Eu acredito nesse modelo e por isso, hoje, me dedico tanto a este modelo. Falando de conduções, né? Conduções de conflitos, o que sempre gere em unidades, em processos, né? A pergunta é, reduzir os conflitos, como conduzir eles de uma forma mais delicada, né? Mesmo que sejam com decisões impopulares, né? Porque nem sempre a gente consegue conduzir os conflitos e que agradem a todos. Não dá para agradar todo mundo, né? O não, ele tem que ser dito, mas ele tem que ser embasado. Qualquer não que você vai dizer, ele é desagradável por natureza. Ele já é uma medida antipática, né? Você dizer não. Eu, por exemplo, no CER tenho que dizer alguns nãos, né? E às vezes as pessoas não compreendem, muitas vezes, o motivo. Mas é importante que eu esclareço sempre por que eu estou fazendo aquilo. Isso dá àquele que recebeu o não, ele tem clareza, o motivo. Porquê, né?
Então, essa transparência, essa relação de transparência com a equipe, você tem que ter. Porque se você não tiver, de fato, vai gerar um conflito desnecessário e isso vai virar um problema ainda grande, né? Porque isso pode contaminar a equipe, isso pode trazer efeitos muito danosos. Então, eu acho que assim, na verdade, a gestão de conflitos não tem fórmula, mas tem jeito, né? Então, por exemplo, eu até esqueci de dizer, que também foi um cargo que eu exerci e que eu acho que muito mudou minha vida, que foi ser ouvidora da ANS. Porque na ANS, todo mundo colocou lá uma placa dizendo que ela faladoria e não ouvidoria. Então, assim, mas eu tenho uma capacidade de escuta que eu vou aprimorando. Eu falo bastante, né? Eu me coloco muito. Mas eu também tenho desenvolvido a escuta, porque é a partir da escuta também que você melhora, né? Não só você enquanto gestor, mas também melhora os seus processos de trabalho. Então, ouvir a equipe é importante para trazer para ela esse conforto, né? Essa relação de transparência, essa relação de troca. Eu acho que é isso que é o mais importante a ser feito numa gestão de sucesso. Estael, como gestora, tem aqueles momentos também mais apreensivos. Aquelas noites que a gente fica sem dormir por conta de N questões. Como lidar com isso, você ali, sabendo que às vezes tem famílias que estão ali dependendo? Como lidar com isso? Olha, esse eu acho que é um dos desafios piores que a gente tem, porque muitas vezes, você sabe muito bem, as organizações sociais, elas dependem exclusivamente dos repasses, né, públicos. Então, muitas vezes, esse repasse pode vir a atrasar, né, e o que pode trazer uma instabilidade muito grande para a equipe. Então, é muito aflitivo para o gestor saber que ele tem famílias que dependem ali, que precisam receber e que muitas vezes ele não tem como resolver. Então, por isso é importante estabelecer com eles a sinceridade, por mais doída que ela seja. Porque é o seguinte, se você se coloca e coloca a situação, eu acho que dificilmente você vai ter alguma dificuldade maior, a não ser aquela mesmo que você luta sozinha. Então, ou seja, tem situações em que você não tem como compartilhar, né? Que são decisões únicas e que muitas vezes você não tem, nem você, enquanto gestor, tem governança. A gente ouve muito, né? Instagram, TikTok, que a gestão, ela é um cargo solitário. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque é solitário na medida que você também é um centralizador. É aquela pessoa que quer resolver tudo sozinha. E muitas vezes por medo. Muitos gestores, eles não compartilham, não dividem por medo de perder seu próprio cargo. Na verdade, a gente não tem que ter medo, entendeu? Você tem que ter na sua equipe pessoas que possam fazer tudo mesmo. Por isso que eu estou te falando hoje, o profissional tem que ser multitarefa, até para dar conta de tantos desafios hoje. Então, não cabe mais dizer que é solitário. A gente não é sozinho na vida, né? Então, assim, não pode ser no trabalho, né? Então, a gente precisa de apoio, precisa das pessoas. Então, eu acredito nas decisões pluri, mas também, é claro que compartilhadas, né? Que muitas vezes as pessoas podem trazer soluções que nem você imaginava. É verdade. Né? Eu me lembro quando a gente fez no Oceânico um funil de ideias. A ideia melhor que nós tivemos foi de uma pessoa da limpeza. Porque ela passava por todo dia, sabia o trajeto, conhecia né? bem. Então, às vezes foi por conta de uma mudança de porta, a gente oportunizou um melhor fluxo de processo. Então, isso é importante. Às vezes, a ideia e a solução vem de onde a gente nem... Menos espera. Exatamente. A sabedoria é válida quando a gente está passando na frente, né? Não adianta guardar pra gente. Guardar pra gente, já não vale mais a pena. Não, eu gosto de dividir e gosto de aprender. Eu acho que a gente precisa, e eu acho que a minha vida foi essa, de muito aprendizado. E eu tive muitas pessoas generosas no meu caminho que puderam compartilhar comigo seus saberes. E a gente é um conjunto desses saberes, esse conjunto de experiência. Então, eu acho que eu tive muita sorte de passar por onde eu passei para me tornar a pessoa que hoje eu me orgulho de ser. Porque muitas vezes a gente também não se reconhece, né? Não se orgulha.
Mas eu me orgulho de hoje da gestora que eu sou. E a gente está sempre aprendendo, né, Stael? Cada dia uma coisa nova, com alguém novo. Isso é muito importante. Essa... E é isso que eu tô te falando. Também tem um pouco da minha pretensão, né? Porque eu sou pretensiosa. Então, e faz parte, inclusive, da Ariano, tá? Fiquei sabendo que isso é uma característica. Então, assim, porque se eu não me valorizar, se eu não me colocar, quem vai fazer isso por mim? Entendeu? Então, assim, a gente já tem as nossas dificuldades enquanto mulher. Então, se a gente realmente ficar subjugada, a gente nunca vai ter acesso. Então, é importante que a gente tenha segurança, mesmo quando não tem. E eu passo sempre, transmito sempre essa segurança, mesmo muitas vezes com a perna tremendo. Mas é importante manter essa postura. Né? A propriedade, isso não importa. Uma perguntinha básica. Se pudesse voltar lá atrás... Qual conselho daria para Stael, que estava terminando de se formar e começando a carreira? Ai, olha, eu não sei se eu faria nada diferente. Porque no resultado final, eu gostei. Então, eu não sei se... Por exemplo, meu pai queria muito, minha família é do Ministério Público, praticamente toda minha família é da advocacia. Talvez ter exercido a advocacia, talvez ter feito concurso para o Ministério Público, poderia ter mudado o rumo da minha vida. Mas eu não sei se eu sentiria tão satisfeito como tenho hoje. Porque hoje, o resultado que eu tenho, ele é muito visível. Hoje, a gente sabe que a gente atende aquela pessoa. Aquela pessoa que nos procura com tantos problemas e a gente pode mudar a vida dela. Muitas vezes não pode salvá-la, mas pode melhorar, pode acolher, pode fazer diferente. Então, assim, nada como você saber que aquele resultado né? Depende de você. Porque muitas vezes, no Ministério Público, você depende do juiz para poder tentar, ao final, dar a sentença, né? Ou até mesmo o juiz depende de outra. Então, saber que você pode... Só com o seu trabalho, poder praticar o bem, poder ajudar alguém. Mudar a vida de alguém, um momento, isso né? É tão satisfatório, é tão gratificante, que eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que cada coisa dessa serviu, né? Cada fase dessa serviu para me dar mais coraça, para me dar mais firmeza, tornar-me mais forte. Então, eu acho que foi uma boa trajetória até aqui e espero ainda trabalhar mais, porque eu não quero... Todos nós esperamos. Com certeza. Aprender muito e muito mais. Eu quero ainda ter essa... Sabe, eu não quero parar. Eu acho que faz parte do bem viver também, ter esse compromisso com o trabalho. Então, hoje, eu acho que eu sou privilegiada. E a FAS me oportuniza isso. E eu acho que hoje também a FAS oportuniza as mulheres de terem acesso a esses cargos estratégicos para a gente também puxar outras mulheres. Né? Então, eu acho que isso é muito gratificante ao final. E vale ressaltar que a maioria dos cargos estratégicos da FAS são ocupados por mulheres. É isso, a gente transformando um pouquinho. Por isso que a gente fala das cotas. Quer dizer, é muito bom que a empresa desperte essa necessidade de investimento nas mulheres. Então, ter esse compromisso, ter esse respeito, é isso que me anima e é isso que me motiva. Stael, nesse decorrer da sua caminhada, você tem alguém que você se inspirou muito, que você se inspira hoje? Ai, Renan, essa pergunta todo mundo faz. Mas, na verdade, você não tem uma única pessoa, né? Cada fase da sua vida tem uma pessoa que te desperta, tem uma pessoa que te inspira. Então, cada lugar desse que eu passei, tiveram pessoas que foram mesmo muito generosas, que me oportunizaram o conhecimento, que trocaram comigo suas experiências, até de vida. É claro que eu também fui privilegiada do ponto de vista familiar. Eu tenho uma família muito bem estruturada. Os meus pais são pessoas muito fraternas, pessoas de muito trabalho, de muita luta, então, de muita integridade. Então, isso eu trago de casa. Então, eu tive também esse privilégio. Então, hoje, se eu posso falar, eu sou uma pessoa de sorte, uma pessoa de muita sorte. Stael, tem uma coisa que eu observo em você, uma postura, na verdade, nesse decorrer, que você é a pessoa mais acessível do mundo que eu conheço.
Ela fala com a empresa inteira, de A a Z. Ela conhece todo mundo. Pelo nome. Pelo nome. É Conhece importante filho, dizer. filha. Não importa, pode ser da empresa, do ponto do táxi, de qualquer lugar. E isso também contribui para sua carreira como gestora. Sim, sim. Essa característica de falar com todo mundo, né? Todo mundo fala assim, eu falo com um poste, se deixar, porque a necessidade de falar é maior do que tudo. É. Mas eu gosto de saber das conversas, como uma boa mineira que sou. Adoro uma conversa. Adoro jogar conversa fiada. Se tiver um café, então, melhor ainda, né? Então, assim, eu gosto de me relacionar com as pessoas. E isso é uma característica que eu tenho de muito tempo. Eu gosto de escutar, eu gosto de participar. E o que eu acho mais bacana é que as pessoas confiam em mim. É. As pessoas, às vezes, eu nem conheço, a pessoa fala a vida inteira dela. Isso é uma responsabilidade também muito grande. E é uma responsabilidade que eu tenho hoje com várias pessoas. Porque várias pessoas hoje me veem como uma referência. É. Então, eu já vezes como um apoio, né? Então, assim, eu já me cobro muito. Então, agora mais ainda, porque eu sei que tem pessoas que dependem muitas vezes do que eu vou fazer, do como eu vou fazer. É. Então, de certa forma, é uma responsabilidade, mas é muito gostoso. Eu adoro mexer com o taxista, eu adoro mexer com o pessoal lá da limpeza, né? Igual, eu chego lá, qualquer equipamento nosso, é muito gostoso a gente ser muito bem acolhida. Então, eu gosto de acolher da mesma forma que eu gostaria de ser acolhida. O que é muito bom também na questão de gestão, porque é uma gestão de liderança acessível. Sim. Então, todo mundo sabe que consegue, no momento que precisa, você vai estar ali para ouvir, para aconselhar, orientar, e isso faz toda a mudança na questão de gestão. Muitas vezes tem que falar um não, né? Muitas vezes tem que vir com Entendeu? não. Tem que vir com uma, né? Um puxãozinho Puxão de orelha. uma Mas coisa mais isso é um rígida. O alinhamento de expectativas, né? Eu Adoro. gosto de dizer que, na verdade, a gente não dá um Gostei. feedback, a gente faz um alinhamento de expectativa. Perfeito. Porque é isso, você fala com o outro, você espera do outro, né? Enquanto menos você espera, menos frustrado fica. Então, se a gente alinha isso, olha, eu vou até aqui, pronto, fica muito melhor pra gente conviver. Então, esse alinhamento eu acho importante de ter com qualquer que seja Sim. o nível de relacionamento que se tenha. Estael, do ponto de vista de gestão, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, que está se preparando para ser gestor ou já é. A gente lida com diversas pessoas diferentes e esse feedback é muito importante a gente dar para o colaborador. Mas tem alguns que acabam levando, às vezes, podem levar para o pessoal Sim. ou interpretar de uma outra forma. Como a gente, gestor, pode lidar com isso? Hoje tem a questão do assédio, que muitas vezes é uma linha muito tênue, né? Entre o que você fala, o que você cobra, com o que ele entende de ser um assédio. Então, isso é importante. O gestor tem que compreender o limite disso, né? Que muitas vezes a gente, no afã de querer resolver, de querer entregar, a gente acaba, muitas vezes, o atropelando. Eu sou mestre nisso, né? Eu atropelo, porque assim, eu às vezes não espero, e aí vou fazer. Mas é importante a gente ter esse freio, né? De entender que é o momento do outro. E também de ter com ele essa espera, essa escuta. Porque senão, de fato, fica uma coisa muito impositiva. Né? Aí nós temos o gestor impositivo, o chefe, aquele que só cobra. Então, isso não cabe mais. E hoje, nas atuais políticas, essas coisas têm que ter ainda mais cuidado, porque as pessoas também trazem uma carga mais sensível. Nós temos uma formação hoje diferente do que tínhamos antes. Tem um conflito geracional, né? Eu sou de uma outra geração, onde a gente era xingado e tudo, e estava tudo certo, a gente ficava calado, porque não podia muitas vezes se colocar. Não podia se posicionar. Mas, hoje em dia, não. Aí a gente já tem um excesso também, porque qualquer cobrança, muitas vezes, é entendida como assédio, né? Muitas vezes, você cobrar horário tem sido uma forma de assédio. Sim. Então, assim, é preciso ponderar no sentido de tentar entender até onde é um excesso, né? E até onde é, assim, mesmo uma estratégia
para que a pessoa também não cumpra os seus deveres. Então, assim, não é fácil isso e é só no dia a dia que a gente percebe e se coloca. Por isso que é importante que a gente tenha nossos braços. Que é quem vai dar nos toques, vai falar, olha... Cuidado ali, Cuidado. fala assim ali. Ou então, olha, você exagerou. Por isso que é importante Sim. ter ao seu lado pessoas da sua confiança, para que possam te nortear nesse processo, que é um processo realmente mais sensível. É sensível, né? Nesse momento, qual conselho, orientação, né, devido à sua carreira sólida, poderia estar fornecendo para nós, mulheres, né, sobre gestão, sobre o nosso caminhar? Porque muitas mulheres ainda têm muito medo de, eu cheguei até aqui, mas eu acho que tá bom, acho que eu não consigo, estou com um pouco de medo ainda de um pouco mais, de vencer essa barreira. Eu acho que é mais do que um conselho. Na verdade, hoje a gente não pode ter mulheres em grau de disputa uma com a outra. Muitas que a vezes gente a muito vê, né? desconfiança da liderança feminina veio para uma outra mulher, né? Então, é preciso entender que a gente não tem que competir, a gente tem que se apoiar. Então, muitas vezes a pessoa fala, é mais fácil trabalhar com mulheres ou homens. Não, é indiferente. Desde que sejam pessoas qualificadas, para mim está ótimo. Mas é claro que, quando a gente chega num cargo estratégico, de posição maior, é natural, muitas vezes, a gente enfrentar resistências das próprias mulheres. Porque, afinal de contas, gente, somos nós mulheres que também criamos os homens. Homens que se tornam, né, machistas. Sim. Que também, hoje a gente vê aí o feminicídio. Somos nós, mulheres, que temos responsabilidade hoje na criação desses homens, de respeitar as mulheres, de não exagerar, de não agredir, de não abusar. Então, passa pela gente. Então, a gente tem que ter um cuidado, não só no ambiente de trabalho, mas também no nosso ambiente familiar, em casa, na criação dos nossos filhos. Então, as mulheres hoje, elas têm que ter uma responsabilidade consigo mesma. Então, entender que a gente veio para vencer. Nós somos, hoje, 51% da população. Nós somos já maiores do que homens no Brasil. E nós não temos boa parte dessas mulheres ocupando os cargos eletivos ou cargos de governo. Então, é importante ver como a gente, mesmo em sendo maioria, não temos espaço hoje. Ainda somos invisíveis, né? A doutora Carmen Lúcia, no julgamento da Marielle, ela falou que ainda a gente é um ponto de referência. É perto daquela mulher ali. É verdade. Então, assim, a gente precisa, de alguma forma, mudar isso. Isso só depende das mulheres. As mulheres precisam se colocar também na sua posição, né? Não deixando ser subjugada, não deixando que outros possam ocupar o espaço que é dela, né? E dando respeito que ela quer. Né? Porque é isso. Não é porque também a gente se veste, muitas vezes a pessoa fala que a vítima contribuiu. Não é isso que autoriza ninguém, autoriza ninguém a fazer uma violência. Mas é preciso que as mulheres estabeleçam os seus limites e imponham esses limites também, para que também não seja alvo de desrespeito. Né? Então, a gente precisa, hoje, mais do que nunca, apoiar nós, mulheres, deixar de concorrer e nos ajudar. Esse é o melhor, acho que conselho que eu teria para hoje dar. A sororidade, né? Tem que estar ali junto, né? Porque se uma está vencendo, a gente está vencendo. Está todo mundo vencendo. Sim. Né? Ver uma mulher no topo é ver todas no topo. Então, acho que falta um pouquinho também disso ali, dessa consciência feminina. Para evitar essa desculpazinha. Feminina acaba derrubando a outra, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode se dar esse luxo. A gente está no momento da vida que a gente precisa se ajudar, para que a gente tenha, de fato, espaços reconhecidos. Se a gente não se reconhece, como é que o outro vai reconhecer? A gente tem homens que reconhecem muito mais o nosso espaço do que muitas vezes mulheres. Então, a gente precisa inverter essa lógica, né? Então, a gente precisa... Você vê, no Brasil, a gente teve uma perda significativa de ocupação de cargos por mulheres. Enquanto o mundo aumentou em 34%, a gente regrediu em 5%. Então, ou seja, a gente está na contramão.
Então, a gente precisa, no Brasil, realmente acordar para as políticas de inclusão da mulher no mercado de trabalho. Estael, é muito importante a gente ressaltar que esse dia 8 de março, né, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, não é sobre a mulher sensível, Sim. a mulher... como é que eu posso dizer? Você pode dizer o que você queria me oferecer. Exatamente. Você veio para mim, Estael, eu queria no final do programa te dar uma flor ou um chocolate que você adora. Eu recebi uma aula. Aí eu virei e falei assim, olha, eu não quero essa coisa, romantizar uma data dessa. Essa é uma data de luta. Então, se você quer me dar, dá um livro de uma mulher de luta. De luta. Entendeu? E não simplesmente me dar flores e bombons, achar que nós não estamos namorando. Entendeu? Te adoro, fofo, mas não estamos namorando. Então, assim, é preciso entender que a gente não pode romantizar, a gente não pode infantilizar. Esse dia. Sabe? E vulnerabilizar a mulher. Nós somos fortes. Eu não quero presente, eu quero chocolate, eu quero respeito. É só isso que eu quero. Até porque lutamos muito para chegar até aqui. Muito, 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 muito. Não foi fácil. Nunca é fácil. Então, para as mulheres, ainda mais difícil. Né? É claro que não só as mulheres, a gente sabe das dificuldades que tem também a outras categorias, né? Até entre... A gente trabalha no hospital, a gente sabe muito bem que há uma supremacia, muitas vezes, do médico em relação à enfermagem. Sim. Então, a gente tem algumas dificuldades ainda que a gente precisa vencer. Mas a gente só vence se a gente lutar. Se a gente se colocar. E é isso que eu acho que a gente precisa desafiar as mulheres. Vamos fazer a nossa revolução. Porque eu me sinto, às vezes, um elefante que está amarrado numa mesa. Que se soubesse a força que tem, não estava preso. Não estava preso, é verdade, já tinha saído. Estael, mudando só um pouquinho o cenário, hoje a gente fala sobre gestão hospitalar, uma gestão humanizada. Humanizada que eu digo com ambientes humanizados. Sim. Né? Hoje no CEA a gente teve a brinquedoteca e cada vez mais essa humanização tem crescido. Como conselho de gestão pode isso acontecer dentro de uma unidade hospitalar? A humanização ela é importante, mas também é importante que a gente crie espaços de acessibilidade. Mais do que um ambiente lúdico, eu acho que hoje a gente precisa tornar os nossos ambientes acessíveis, né? A gente tem no SER uma ferramenta que foi criada exatamente para tornar mais acessível o cuidado, né? Fazer com que o paciente possa se expressar autonomamente, sem depender de ninguém para traduzir. Né? Nós recebemos ali no Ser Leblon, por exemplo, muitos turistas. Então, muitas vezes o idioma é uma barreira. E que agora está sendo tentado resolver através da Rafa, né? Que é esse dispositivo que a gente tem para tornar mais acessível. Então, ele vem em vários idiomas. E ela funciona como, Estael? Na verdade, é um dispositivo onde ele fica, tem não só imagens, como sons, para que possa o próprio paciente definir como é que ele está no seu cuidado. Então, se é uma pessoa que não sabe falar, né, que é mudo, por exemplo, ele vai indicar ou ele vai escrever no tablet, dizendo o que ele tem. Isso vai fazer com que ele tenha mais autonomia para dizer os seus sintomas. Porque muitas vezes você passa para um terceiro, o terceiro vai falar de outra forma. Sim. E isso garante também a ele a independência dele, né? Então, ou seja, ele passa a ser o titular, de fato, daquele seu direito. Sem precisar de um intermediário. Sem precisar de um intérprete, muitas vezes, um terceiro, um acompanhante. Então, ele passa a ter mais autonomia. E é isso que hoje eu gostaria que nossas unidades tivessem. Um investimento em acessibilidade, mais até do que... Porque acessibilidade é humanizar. E as unidades públicas enfrentam um grande desafio quando essa questão de acessibilidade. Sim. Porque são prédios muito antigos, estruturas muito antigas que muitas vezes a gente não consegue. Não, a gente tem prédio secular, né? Então, assim, é muito difícil você tentar fazer uma adequação para tornar aquele ambiente acessível. Mas nada é impossível. Nós temos medidas compensatórias para tentar minimizar. A gente precisa minimizar minimamente hoje essas dificuldades. Então, só de você ter esse olhar para a acessibilidade
já é um passo importante. Porque muitas vezes não se tem esta preocupação nas unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Não é só colocar uma barra de segurança. De segurança. É muito mais que uma barra de segurança. É muito mais do que um totem lá com um Libras. É mais do que isso. É tentar entender todas as possibilidades que você tem de garantir acesso àquelas limitações que muitas vezes você tem. Então, isso eu acho que é um desafio hoje para a saúde, que é tornar os nossos equipamentos mais acessíveis e aí, certamente, mais humanizados. Nesse momento, obviamente, eu quero agradecer também a FAS, que vem dando todo o suporte para a gente ir desenvolvendo no Serra Leblon, assim como em outras unidades nossas, né? Todas essas questões de acessibilidade, né? De treinamento, orientação e capacitação dos nossos funcionários. É um OS que está sempre com a gente. Está sempre e preocupada com isso. Nessa melhoria contínua. Agora contínua, nós estamos fazendo a capacitação, né? dos nossos profissionais. E hoje é uma capacitação reconhecida, internacionalmente reconhecida. Então, isso também é uma forma de olhar para o nosso colaborador, de beneficiar nosso colaborador, principalmente aquele que está na ponta. Aqueles colaboradores que estão na ponta hoje, eles precisam ser vistos. Até porque eles recebem toda a carga também daquele cuidado. Uma forma de valorizar o profissional, né? É, uma forma de valorização, certamente. E é assim que a gente busca fixá-los. Qual o maior problema hoje na saúde? É exatamente a fixação do profissional. Então, essas iniciativas, esses benefícios, certamente fazem com que o colaborador permaneça conosco, né? E porque você tem outras formas de fixar o salário, mas muitas vezes ele só não consegue reter esse profissional. Por isso, essas medidas acabam sendo mais exitosas do que propriamente se aumentar salário. Está ao mesmo tempo uma forma de investimento na própria unidade, né? Sim. Você está capacitando as pessoas para poder atender as outras pessoas. É um investimento. E o investimento, gente, enquanto aquele profissional estiver conosco, ele vai estar sendo o melhor profissional. Então, ele vai estar mais dedicado. Então, a gente vai conseguir que ele traga melhores resultados. Então, eu acredito na capacitação, no investimento profissional, como uma forma de ser um diferencial. E eu acho que é isso que hoje a FAS tem buscado. Não ser uma OS como tantas outras, mas ser uma OS que se preocupa com o legado, se preocupa com a capacitação, no melhor atendimento. Então, ou seja, de resgate, né, das estruturas, porque muitas delas, inclusive, sofreram intervenções, né, na sua manutenção, possibilitando, inclusive, as acessibilidades. Então, é isso, essa preocupação é que hoje norteia a FAS. E por isso me sinto tão à vontade de hoje de trabalhar lá, porque acredito nisso. E hoje os nossos objetivos estão bem afinados. É a humanização do paciente, da vida do paciente, e a humanização também dos colaboradores que estão lá. Então, a gente consegue unir tudo isso, porque o colaborador mais capacitado, mais satisfeito, consegue atender com melhor forma o nosso paciente que a gente está recebendo. E muitas vezes, Mariana, só falando, porque assim, o salário, como a gente recebe repasse público, a gente muitas vezes não pode dar um salário maior, né? A gente gostaria, mas nem sempre. Então, a gente tem que criar outras ferramentas que possibilitem dele permanecer conosco de forma satisfeita. O profissional se sinta valorizado e reconhecido dentro daquele ambiente. Exatamente. Então, ou seja, é muito difícil hoje, a gente não tendo uma outra fonte de recurso, garantir muitas vezes aumento de salário, aumento de ticket e refeição, né? Mas se a gente consegue oportunizá-lo à capacitação, porque hoje os cursos são caríssimos, inclusive, isso já é um reconhecimento e já é um benefício indireto para o nosso colaborador. E a gente tem uma equipe hoje, eu falo isso com muita tranquilidade, em todos os nossos projetos, nós temos equipes muito qualificadas, equipes muito empáticas, equipes muito comprometidas. Então, hoje, de fato, a gente tem muito a se orgulhar do time que a gente vem formando nos várias unidades hospitalares, pré-hospitalares e de projetos que hoje a FAS administra. Então, assim, é um motivo de orgulho. Estael, e essa capacitação, ela é um facilitador até para o colaborador, porque muitas vezes, para fazer um curso desse, ele precisaria se deslocar para muito longe para
conseguir fazer. E muitas vezes ele não faz justamente por conta disso. Não, e não faz até por falta de horário. Sim, porque muitas vezes exatamente. ele faz uma plantão escala. aqui, um plantão ali. lá, aqui. Ou seja, ele não tem tempo. E o deslocamento na cidade ainda é um desafio. Então, o que acontece para ele? Ele vai fazer isso dentro do seu ambiente de trabalho. Dentro da sua carga horária. Então, ou seja, é oportunizar de fato que ele se qualifique. Então, isso é uma forma estratégica, inteligente, da gente, de alguma forma, valorizar este profissional. Já que muitas vezes o salário não é possível a gente aumentar. Cuidando do paciente e do colaborador. Isso. Estael, para finalizar, você veio falando da Rafa, né? Eu ia até conversar com você sobre a tecnologia, mas já aproveitando que você falou, hoje a gente tem uma grande diversidade de IAs, né? A gente ouve muitas coisas consumindo na internet. Um dia a IA vai substituir um médico. Um dia a gente não vai ter mais pessoas nas unidades, vão ser tudo IA. Como você vê esse futuro com a inteligência artificial e a gestão hospitalar? Gente, nada substitui o contato, né? O cuidado, o olho no olho. Até porque eu sou mineira, nem posso imaginar este mundo que não tenha contato, né? Que eu não possa abraçar as pessoas, que eu não possa conversar com as pessoas. Eu quero nem pensar nesse futuro. Nessa possibilidade. Então, assim, acho que quando vier, né, já não estou nem mais aqui. Mas eu acho que, assim, nada substitui. Isso vai trazer, são ferramentas que possibilitam, sim, que otimizam, que um acesso à tecnologia é importante para a gente melhorar nosso cuidado. Mas não quer dizer que a gente vai substituir. Eu não acredito nisso. Por mais que as pessoas possam colocar lá, pegar resultados de laudo de ressonância, botar no chat e achar que ali está tudo bem, gente, isso não transmite a segurança que um outro profissional muitas vezes vai nos dar. Eu tenho que confessar que quando eu faço meus exames, eu baixo e boto lá chat, me responda o que tá ruim. Mas eu vou no médico, é importante ressaltar. Mas antes eu me consulto com o meu doutor. Assim, quem não consultou o doutor Google? Estou com uma dor no pé esquerdo. Entendeu? Então, assim, essas coisas a gente precisa, assim, usar com muita cautela, né? A tecnologia, ela vem para nos ajudar. Mas ela não pode substituir, porque ali são elementos que muitas vezes você não tem todos para formar aquela opinião final. Né? Muitas vezes você informa do seu jeito, porque você é leigo. Sim. Então, você vai dar um comando que muitas vezes aquela informação ela vai vir dentro daquilo que você conhece e não dentro daquilo que um profissional está ali vendo. Então, eu vejo com ressalvas, né? Com as cautelas que tem que ter, sobretudo porque estamos falando aí do bem mais precioso que a gente tem, que é a vida. Então, com a vida, a gente não brinca. Estael, existe algo que você mudaria se você pudesse na gestão pública? Eu mudaria muita coisa. Na verdade, a gente iniciou uma reforma que foi muito importante, uma reforma, na época, pelo Bresser Pereira. Eu acho que a gente avançou bastante na flexibilização da administração pública, mas ainda a gente precisa fazer muita coisa. Ainda temos uma morosidade, uma complexidade administrativa que leva ao insucesso da administração. Então, hoje é preciso ainda rever e desburocratizar ainda vários processos que hoje, e até usando a própria tecnologia. A gente tem muitos municípios que ainda não têm acesso a prontuários eletrônicos, né? A medidas que hoje você pode ter aplicativos. Então, ou seja, ainda temos governos ainda de eras passadas que ainda não se automatizaram. Então, é importante dizer que, assim, tudo tem seu momento, mas eu acho que a administração pública ainda está longe de reconhecer esses avanços tecnológicos e usando a seu favor. Então, eu acho que hoje ainda há um grande descompasso entre hoje o mundo virtual, que a gente praticamente está inserido, com o mundo da administração pública, que ainda é o mundo do papel. Então, isso ainda é um grande abismo. Então, tem muita coisa para mudar.
E eu quero pedir uma última coisa depois dessa grande aula que a gente teve com você, que é sempre uma aula, né, Não, Mari? é uma falação, né? Não, mas é uma aula, a gente aprende muito. Deixa um recado para quem hoje está iniciando na carreira de gestão, para quem hoje está como gestor pela primeira vez. Você tem algum recado para essa pessoa? O recado é assim, fique atento, aumente a sua escuta, perceba seu ambiente, não acredite que você sozinho vai mudar, não centralize as decisões, participe destas decisões, né? Faça e tente escutar a sua equipe. Porque com isso você vai, de fato, modificar seus processos de trabalho e chegar no resultado final desejável. Então, eu acho que é aumentar a sua interação com as pessoas. Porque isso eu acho que é uma grande sacada, né? Você realmente poder falar com todo mundo, escutar todo mundo. Porque muitas vezes as pessoas nos omitem coisas. Então, é por isso que é importante você conversar com o seu controlador de acesso, com o seu maqueiro, com a limpeza, né? Dona Eva, que me conta tudo lá do CER. Então, é importante a gente Ser acessível. Ser acessível. Eu acho que isso faz muita diferença na gestão. Mariana, vamos para um bate-bola? Agora. Gente, já tá bate-bola. Vamos lá. Stael, vamos fazer algumas perguntinhas. Tá. E você vai responder com uma palavra, com uma frase. Você é mineira, pode se estender por uma frase. Deixa à vontade. Tá bom. Liderança feminina. É a saída. É a estratégia que hoje precisa se ter. O maior desafio de um gestor hospitalar. Cuidar de pessoas. Gerir pessoas. Uma característica indispensável para uma gestora. A escuta qualificada. Um erro comum na administração. Achar que dá conta de tudo, de fazer sozinho. O maior aprendizado na sua trajetória. Maior aprendizado foi que eu preciso escutar antes de falar. Só que nem sempre isso eu faço, tá? O que sustenta um bom líder é? Ser acessível e manter o humor. Stael, muito obrigado pela sua participação. Ter você aqui é uma honra pra gente. Você, pra mim, foi e é ainda, na verdade, uma professora, né? Que você aprende todos os dias e toda hora. É uma honra poder Apanha, né, Renan? Apanho também. Corta essa não parte! Vamos deixar, não precisa Isso cortar. aqui não precisa. Deixa, apanho também, mas eu aprendo também com essas... Com certeza. Ela puxa a orelha, mas é com carinho. É com carinho. a gente Não, leva- porque na verdade o que a gente quer é que todos cresçam. Cresçam profissionalmente, cresçam emocionalmente, porque hoje também a maior dificuldade dos profissionais é a evolução emocional. É. Hoje a gente tem muitas pessoas que estão despreparadas emocionalmente para enfrentar a carga do trabalho. Então é preciso que as pessoas também se desenvolvam, não só profissional, mas também emocionalmente. Verdade. Aproveite agora e se inscreva aqui no nosso canal. Siga o nosso arroba @serleblon, @podser. O meu arroba também, @Renan Ribeiro, com 2 Is, tá? Lá eu vou postar tudinho, meu dia a dia pra vocês. E o da Mari. Mariana Belucena, que também vou estar juntinho com o Renan, pra gente dividir tudo com vocês, tá? E a gente não pode esquecer também o arroba da nossa diretora. Stael, Riane. E lá a Stael também vai começar, tá, gente? Eu prometo. Ela vai compartilhar eu tudo. tenho um pouco de É um dificuldade. low profile, mas a gente vai começar a trabalhar esse Instagram. Aproveitando também para agradecer o Estúdio Boa Produções, que está sempre com a gente nesse projeto novo aqui, maravilhoso, tá? O Marcelo nos franqueou essa oportunidade. O Tiago, que nos acompanha aqui sempre, né? Tentando também dar dicas. Então, assim, foi uma iniciativa muito bacana, uma iniciativa Faz e Boa Produções. Lembrando, gente, que liderança feminina não é sobre competição. Liderança feminina é sobre competência, ética, valores e parceria. Nós não estamos aqui para competir umas com as outras. Nós estamos aqui para se ajudar, para se apoiar e para crescer junto. Porque nós temos um caminho muito grande. Chegamos até aqui e, com certeza, temos muito mais lugares para poder estar. Só depende da gente. Muito obrigado, gente. E até o próximo Pode Ser.